Listinhas, listinhas, listinhas. Todo mundo gosta de uma listinha. E, obviamente, o pessoal gosta de música, não é diferente. Então, primeira listinha aqui do canal: grandes baixistas do rock. Mas antes, disclaimer. Primeiramente, do rock. Por que do rock? Basicamente para filtrar. Porque o baixo é um instrumento lindo, maravilhoso. E existem vários estilos, vocês sabem, né? O jazz, principalmente, é onde o baixo é fundamental. Então, se ficar citando baixista de jazz aqui, a gente vai ficar meia hora. E a proposta não é essa. Também aqueles nomes clássicos, Victor Wooten, Marcus Miller, que tem uma discografia mais baseada no baixo solo. Cabe em vídeo, mas em outro vídeo diferente. Assim como Stanley Clarke, que era um baixista de jazz clássico. Esse também participou do baixo elétrico, tem um disco maravilhoso dele que chama School Days, que todo baixista deveria ouvir. Mas o foco aqui são baixistas prioritariamente do rock. Óbvio que não vou falar só do rock, vai ter pessoal do jazz sim, vai ter um pessoal de outros estilos de música. E pra começar, não é um top. Não é do melhor pro pior, não é do mais importante pro menos importante, pro que tem a melhor técnica, nada disso. São apenas nomes que eu gostei de ter conhecido e acho que... E também pra, se você gostar, conhecer o trabalho desse pessoal, porque a partir disso você pode virar fã de uma banda e... Então vamos lá, top 10. Na verdade é 12 ou 13, não sei. Bom... E antes de começar do mesmo, eu vou tentar pincelar um pouco, sabe? Não ficar falando tanto assim da carreira de técnica, porque os vídeos que eu imaginei que iam ficar curtos estão ficando muito longos, então acho que ninguém tem mais saco, né? Não faltar um representante da vertente mais pesada do heavy metal, a vertente mais pesada entre as pesadas, o death metal. Vou citar aqui um cara que além da referência, Steve DiGiorgio. Steve que ficou famoso, entre aspas, né? Mas é bem conhecido pelo trabalho dele com Death, aquela banda considerada por muitos a primeira banda de death metal da história, a banda do Chuck Schuldiner, onde ele entrou no quarto disco de estúdio da banda, o excelentíssimo Human. E o cara já era um monstro desde a época de Sados, porque o Steve tem uma técnica maravilhosa de pizzicato, toca em fretless como ninguém, cara, ainda mais no heavy metal. Toca muito pesado, muito técnico, um absurdo na velocidade. E desde cedo foi um cara prodígio, de fato referência no metal mais pesado. Poderia citar o baixista do Cannibal Corpse, que também é um virtuoso e coisa do tipo, mas optei pelo grande Steve Giorgio. E para você quiser conhecer o trabalho do Steve, poderia começar pelo Human, mas... talvez você possa começar pelo Individual Trunks Panthers, que ali ele tá um absurdo no baixo. Seguindo, para não perder a toada, vamos falar de outro baixista representante do metal, que se eu não falar isso, provavelmente as pessoas vão me execrar. O baixista do Metallica, Cliff Burton. Eu suponho que todo mundo que gosta de heavy metal lembra do Cliff, baixista clássico do Metallica, gravou os 3 primeiros álbuns, muitos dizem, são os 3 melhores da banda, né? Eventualmente o Kill 'Em All, Ride to the Lightning e o Master of Puppets, e muito por causa disso, por causa do Cliff. O Cliff que tinha um approach mais guitarrístico, né? Ele tocava guitarra inclusive, problema nenhum com o baixista tocar igual guitarrista, né? Mas o Cliff tinha uma coisa especial nele, né? E sim, ele era técnico, ele era rápido, mas o estilo que ele dava pra música, a força... Se ouve aquele baixo, você sabe, Cliff Burton é pra ouvir eternamente. Infelizmente não deixou cedo num trágico acidente, mas não tem como negar a importância de Cliff Burton. Inclusive para vários baixistas que começam, a grande referência é Cliff Burton, que usando aquele pedal maravilhoso, que eu agora esqueci o nome, mas acho que é um fuzz, fazia aquele solo maravilhoso de Fred Bell's Toys, uma mão esquerda muito rápida. Merece lembrar eternamente, Sr. Cliff Burton. O Cliff, você pode começar pelo Ride to the Lightning, talvez o álbum mais famoso, ou Master of Puppets, tem Orion, um solo maravilhoso dele, que ele nunca tocou ao vivo, mas é maravilhoso, vale conferir.
Enfim. Outro que infelizmente já nos deixou, mas também é uma lenda definitiva. Não sou fã toda a vida desse cara. É o baixista do Yes, que foi baixista do Yes, o grande Chris Squire. E por que o Chris tá nessa lista? Um absurdo na técnica. Um absurdo. Aquelas músicas de, sei lá, 15 minutos de uma época do Yes, a linha de baixo que ele fazia era uma coisa espetacular. E um bom gosto pra fazer as notas, um bom gosto pra escolher a harmonia. Eu sou tão fã do Chris, pra você ter ideia, que os nomes dos meus filhos já estão escolhidos. E se for um garoto, o nome do meio dele vai ser Christopher, em homenagem a ele. E um cara que basicamente quebrou aquela estigma que baixista é baixista que toca um pizzicato com os dedos. Não, o cara tocava de palheta, tocava firme, segurava tudo. Tinha um pensamento que era lindo, tanto psicodélico quanto progressivo, rápido, preciso. Chris Squire, cara. Obviamente que a discografia do Yes é muito extensa, mas quer ver a técnica impressionante do cara, eu podia falar o Freshly, mas eu vou falar Relayer, que é um álbum curto, as músicas são longas, mas é curto. E, cara, tem The Gates of Delirium, essa música que é uma obra-prima. E depois tem Songchester, que você ouve Songchester, você vai entender porque o Chris Squire é f***. Então, ouça. Agora, obviamente, o nome que não pode faltar. Nunca em nenhuma lista, por mais que você não goste tanto assim, você tem que falar desse cara porque ele é o nome do baixo, Mr. Jaco Pastorius. E, inclusive, esses últimos três que eu falei é uma draga danada, né? Todo mundo já morreu. E o Jaco tem uma história muito triste na morte dele, foi uma coisa muito trágica. Se você não sabe, pesquisa como foi, porque é uma coisa até difícil de acreditar o que aconteceu. Mas falando do Jaco como baixista, e obviamente que eu vou falar aqui é mais, todo mundo já sabe, né, mais velho do que andar pra frente, mas ele arrancou os traços do baixo, fazendo aquele baixo dele, um jazz maravilhoso, virar um fretless. Você não sabe o que é fretless? É lisinho, igual minha ex, saca? Enfim, o primeiro esboço de genialidade que você pode ter com o Jaco é vendo a banda que ele participava, o Weather Report, e já tocou até com Johnny Mitchell. Enfim, um timbre que ditou regra, sabe? Captador da ponte estourando, pizzicato maravilhoso, bom gosto no groove. Tocando Jazz Fusion, não tem pra ninguém, Jaco Pastorius, todo baixista deveria ouvir. Nem que seja pra ter uma aula de história do instrumento. E se você é um desses que tá meio com preguiça de começar a ouvir Jaco, muito velho, um nome muito histórico, pra você eu acho que é bom você começar pelo disco solo do Jaco Pastorius. Jaco Pastorius. Gravado em 7.5, lançado em 7.6. É um álbum que você, cara, começa a ouvir, não para. Se você principalmente gosta de Jazz Fusion, funk, obviamente não funk brasileiro, é muito bom, o cara quebra tudo, você tem que ouvir. Mr. Jaco Pastorius, nosso grande Jimi Hendrix das 4 cordas. Bom, já falamos de um baixista de progressivo, de heavy metal, de death metal, de jazz fusion. Vamos falar agora do baixista mais clássico dos clássicos, no sentido... Talvez não, tem outro nome. Mas um baixista bem clássico no heavy metal, nosso grande Steve Harris, do Iron Maiden. Todo mundo ama Steve Harris. O cara é o líder do Maiden, um dos grandes responsáveis por fazer o Maiden ser o Maiden, né? Uma banda de heavy metal com prestígio mundial. O cara é produtor, é um letrista, ama ler. O cara é incrível. E como baixista, pô, o cara toca pesado, toca preciso, usando o Precision Bass. E um cara que não foi ele que criou, mas você pensa na clássica cavalgada do heavy metal, é com o Steve Harris, cara, não tem como. E o cara que começou isso lá no início desse primeiro disco do Maiden, mantém até hoje, e que também inspirou vários e vários outros baixistas por aí afora. Você vê várias referências sendo do som que o Steve Harris tira, e tem a marca dele lá de baixos
Signature e tudo mais. E é um cara que toca de short nos shows ao vivo. E isso merece um prêmio, porque ele fica top tocando de short. E é aquele negócio, Maiden, só descasso. E pra quem quer conhecer o trabalho do Steve, talvez aqui eu vou fugir um pouco dos clássicos. Vou falar do Summer in Time, que o baixão tá bem explícito da música. Você ouve a estalada do pizzicato maravilhosa. E tem Sea of Madness, que, cara, se ouve Sea of Madness, você tem vontade de comprar um baixo e aprender aquela linha, porque é sensacional. Olha que bonito, olha que lindo, o microfone parou de gravar e eu fiquei uns, 6 minutos falando sozinho. Mas, como diria o filósofo Fred Mercury, show must go on, show não pode parar, então vamos seguir e falar de Gary Fane, nosso grande baixista do Uriah Heep. O Gary é outro desses nomes que poderiam destruir a música, mas infelizmente morreu muito cedo, morreu com 27 anos. É um baixista neozelandês. E foi o baixista ali daquela época maravilhosa do Uriah Heep. Se você não conhece o Uriah Heep, tá perdendo coisa boa, cara. Porque aquela coisa, o Uriah Heep nunca foi uma banda com a guitarra muito protagonística, sabe? Claro que tinha o Mick Box, que é um guitarrista que eu adoro, né? Mas você pega qualquer álbum daquele auge técnico do Uriah Heep, que você vai ver que o baixo toma conta. Uma música que eu amo, que é Traveling Time, você pode ver que tem um teclado maravilhoso, a guitarra de fundo, mas o baixão do Gary Fane com a linha feita, nossa, com muito esmero, com muita técnica, cara, é fenomenal. Você pensa, o que esse cara podia ter feito pra música se tivesse vivido mais? A gente nunca vai saber. O que a gente pode fazer é ouvir o disco que ele tocou, porque sensacional. Não tem outra palavra a não ser sensacional para Gary Fane. Se você quiser ouvir um disco que ele tá irretocável, o ao vivo do Uriah Heep, que chama Uriah Heep Live, gravado em Birmingham 73. Mas se não vale disco ao vivo, ouça o Demons e Wizards álbum, que é ali incrível, cara. Não tem o que falar, não sei, incrível esse álbum. Gary Fane, ouça. Lembram que eu disse que o Steve Harris não era o nome mais importante do heavy metal? Sim, tem um motivo pra isso. E é esse cara que vai vir agora, nosso grande Geezer Butler. O Geezer que sim pode ser considerado o primeiro baixista de heavy metal da história. Ou será que não? E aquele pensamento de jazz dele com os riffs do Tony Iommi e a bateria do Bill Ward. Não tem coisa mais heavy metal que aquilo. Eu obviamente amo o Black Sabbath, tanto a banda quanto o disco Black Sabbath. Você vê que o peso que ele dá na própria música Black Sabbath é algo sinistro, é algo que não tinha sido na época. Todos os méritos pra esse cara, que é uma história muito louca, né? Queria ser padre. Segundo os relatos, foi ele mesmo que teve o pesadelo, que viu figura negra no escuro, que inspirou a criação da música Black Sabbath. E tocava de pizzicato, tocava pesado, rápido, sabe, aquela mentalidade de jazz, que era infernalmente bom. Pouco no Heaven and Hell, e depois no Mob Rules, outro pensamento mais harmônico, um pouco mais melódico talvez, que é lindo, cara. O Wishing Wells é uma linha, cara, se ouve você pensa, que coisa maravilhosa. Vou começar um trabalho pra ouvir o baixão do Geezer, eu falo o segundo álbum do Black Sabbath, o Paranoid, onde tem Hand of Doom, que você pode ver todo o peso, toda a velocidade. Geezer Butler, maior nome do heavy metal, na minha opinião, óbvio. Então merecia, claro, um lugarzinho aqui pra ser lembrado. E seguindo com quem? Com quem? Nosso grande bruxo. Ronaldinho Gaúcho? Não. Gary Lee. Gary Lee também. Cara, se você fala do Gary Lee, tá... eu tô gravando com um sorriso no rosto. Poxa, olha o que o cara faz com o baixo. Pega qualquer linha de baixo do Rush, um power trio que tinha o Neil Peart na bateria, e o Gary ia lá e segurava, velho, com uma técnica de mão absurda que só ele tem. Inclusive você vê vários, eu não vou lembrar, acho que foi Patrick Laplan que falou isso,
Patrick Laplana, meu baixista brasileiro favorito, disse que toda vez que você vai ver um show do Rush, tem um cara de olho na mão do Geddy Lee pra ver que ele vai errar, porque o cara é uma máquina. O cara não erra. Show ao vivo do Rush, o cara segura 2 horas de show, tocando com pressão, naquele jeitinho que ele tem de fazer o pizzicato, porque sempre tentei imitar, não consegui, e é foda, cara. O Geddy Lee, o Rush é muito bom. Toda a lista você precisa lembrar desse cara, porque é que eu sinto que é meio esquecido em algumas listas, mas é um monstro absoluto. Então, Rush, maravilhoso. E esse sim eu fiquei na dúvida de qual disco do Rush começar a conhecer, mas eu fico com Permanent Waves de 1980, porque tem Free Will, tem um, entre aspas, um solo de baixo ali que você vai ficar extasiado. Então, Geddy Lee, Rush, ouçam. E esse aqui é fera ao quadrado, velho. Porque além de baixista, é instrumentista, músico de estúdio, compositor, ele faz tudo. John Paul Jones. John Paul Jones, baixista, não precisa nem falar de quem, né? Led Zeppelin, uma das bandas mais importantes pra música, não só pro rock, pra música. E muito disso se passa pelo John Paul Jones, nosso querido João Paulo Jonas no Brasil, né? E cara, técnica, inteligência, bom gosto, tudo tem John Paul Jones. Você vê isso desde o primeiro disco do Led, onde o cara já quebra tudo. Posso falar, acho que quase o disco inteiro, as linhas de baixo são irretocáveis. Tem Zen and Confused, How Many More Times, Communication Breakdown. Ele já era um músico de estúdio, um dos mais requisitados da Inglaterra. E mostrou porque era isso em toda a discografia do Led. Além disso, era um tecladista fenomenal, né? Ele mostrou isso também no Led e em outros trabalhos que ele fez posteriormente. E como baixista não tem muito o que falar, né? O cara tocava bem em tudo, né? Captura da ponte, captura do braço, bom gosto quando ser suave, quando realmente botar velocidade nas coisas. E fez linhas de baixo que clássicas absolutas, clássicas. O meio de Good Times, Bad Times é uma coisa fenomenal. John Paul Jones sempre tem que ser lembrado, cara. Um cara que não tem como. É um quadro de gênios, uma banda genial. E é incrível. Todo mundo tinha que conhecer o John Paul Jones e o trabalho dele. Para conhecer o trabalho do John Paul Jones, óbvio, vamos ficar no Led Zeppelin, mas pode começar pelo Led Zeppelin 1 mesmo. Já é top porque tem Good Times, Bad Times, que é... Eu sei que vai faltar muita raça de gente, porque como eu disse, é um instrumento apaixonante, cara. Toda pessoa que gosta de música, acho que gosta do baixo, sabe como ele é importante pra música em si, não só pro estilo musical ou pra imagem da banda, mas como ele é de fato importante pra música, pra não deixar aquela base seca, pra fazer a música ganhar vida. Como alguns já diriam, baixo não se escuta, o baixo se sente. Ficou estranho, mas ok. Mas antes de falar os 3 últimos, claro que vai faltar, tá? Então, alguns nomes que eu deixei de fora, mas poderiam facilmente entrar, como Les Claypool, que técnica absurda também, não tenho o que falar do cara, não tenho que falar de ruim dele, né? Porque a técnica que ele tem é absurda, do Primus, uma banda muito interessante. O Mel Shelcher, do Grand Funk Railroad, também, que esse cara tocava é um absurdo, cara. Grand Funk Railroad é uma banda que todo mundo também deveria ouvir, porque é foda, e o Mel Shelcher é um baixista fenomenal. O Flea, que eu particularmente não gosto, eu sei que é um pecado capital falar isso, mas tem sua importância imensa também. É um cara que inspirou uma geração inteira, né? O slap em si já era famoso, sempre foi, mas ele colocou em outro patamar. Ele toca com pressão. Eu acho que às vezes exagera, mas é uma lenda. Não tenho o que falar do Flea. E, pô, se eu ficar falando nome de baixo aqui, eu vou ficar meia hora, né? Agora tá me fugindo nomes da cabeça, porque tem os outros 3 aqui que eu tenho que falar ainda, mas qualquer um que faltou ou que eu não falei, você pode deixar nos comentários, que tenho certeza que a galera vai adorar. Enfim, top 3. Eu sei que era um cara que tava faltando até agora, mas não vai faltar mais, porque grande Sir Paul McCartney. O Paul que tem aquele negócio que o pessoal
Fala que começou com ele sendo um baixista meio preguiçoso, umas linhas meio mais ou menos. Mas a evolução que esse cara teve é absurda, cara. Desde o Please Please Me, que é o primeiro disco dos Beatles, até o Supra Sumo, que é o Abbey Road, as linhas do cara são coisa de louco. E não pense que essa evolução demorou, não. Porque logo lá nos primeiros coisas dos Beatles já tinha linha de baixo de cabeça. Rain, Michelle, Lovely Rita, Getting Better. A linha de Getting Better, caraca, aquilo é uma complexidade que só um gênio pra fazer. Só um gênio. Enfim, é aquele negócio, a forma harmônica, melódica que ele compunha. Cara, que só gênio pode fazer, um gênio do instrumento. Tem que reverenciar Mr. Paul McCartney, porque, claro que o Jaco veio depois, mas o Paul colocou o baixo ali num patamar que já era um instrumento importante, sabe? De ser mixado bonitinho, de ter as linhas bem feitas. Paul McCartney, grande lenda viva, ainda não faleceu, ainda bem, que tem muitos anos de vida e merece ser lembrado aqui. Se quiser conhecer mais o trabalho como baixista do nosso querido Paulo MC Cartney, como diria o Michael, amigo meu, acho que o certo é o Abbey Road, que o Abbey Road ali já começa com Come Together, que já tem uma das linhas mais clássicas da história. Fora esse tem You Never Give Your Money, que também tem uma parte de baixo do fenomenal, enfim. Mas esse cara aqui não podia faltar nunca, o que participou do talvez o power trio mais genial da história, Jack Bruce, nosso pequeno escocês, era um monstro. Você pega qualquer disco do Cream, você vai ouvir a linha de baixo e vai ficar louco. Tanto pela técnica, quanto pelo som que ele tirava, daquele Gibson que emulava a SG, guitarra SG, saca? Aquela coisa que usa. O som gordo, encorpadão, poderoso, com as linhas de baixo fenomenal ali, que junto com o Ginger Baker formava aquela coisa esplêndida que era o Cream, e que falta adjetivos, cara, porque realmente o som que ele tirava era absurdo, e cantava. As músicas do Cream eram cantadas pelo Jack Bruce, coisa incrível, né? Você vê que uma banda de 3 gênios, ali o menos líder, entre aspas, era o Clapton, que é o Eric Clapton, mas tem o Jack Bruce, uma pena já ter falecido, mas, de novo, deixou a obra e todo mundo deveria ouvir, porque é incrível. Eu fiquei um pouco em dúvida em qual álbum indicar pra conhecer um pouco mais dele, mas eu acho que o Israel Gears é o supra-sumo, né, porque tem Sunshine of Your Love, é um riff dele que virou um dos riffs mais famosos da história, sendo um riff de baixo. Então, é isso. Jack Bruce. E por último, para finalizar, o baixista favorito do meu coração, minha principal influência, e aí acredito que de várias pessoas no mundo, Thunderfingers, John Entwistle. John Entwistle que foi o baixista do The Who, como diria Pete Townshend, o cara que mudou a instrumento. Porque o que John Entwistle fez, cara, é inominável. Técnica do cara era realmente impressionante, como ele era agressivo, muita pentatônica, o cara que tipo solava na música durante a execução dela inteira. Tinha o Keith Moon na bateria, o Keith Moon extremamente energético, excêntrico, e o cara segurava tudo que mandava. Inclusive não existe 2 seres que se complementam melhor do que John Entwistle e Keith Moon. É uma cozinha extremamente peculiar, mas funcionava de um jeito extraordinário. John segurava a base da música, fazendo 1001 nota. Bom gosto também, não era nota jogada, era nota que se ouvia na música igual manteiga. E como eu disse, Thunderfingers tem um pizzicato que só ele faz, usando todos os dedos da mão direita. Ele também tinha uma coisa de colocar o dedo do meio retão na mão esquerda, que era lindo. E todo mundo fala dos Thunderfingers, do pizzicato monstruoso, do som que ele tirava. Mas era um monstro na palheta também, não tinha esse negócio não, de baixista que só toca um dedo,
você vê várias músicas do The Who que ele executava com palheta, que também era uma velocidade impressionante, técnica precisa. Mais pra frente desenvolveu também o tapping, que, pô, eu comprei esse DVD dele ensinando a fazer isso. É realmente impressionante você ver, cara. Além do que, fez um dos solos, se não o solo de baixo mais importante da música, In My Generation. E aquilo, existe o baixo antes e depois de Don't Whistle. Se você quer conhecer o trabalho do John, fica em dúvida, juro que fica em dúvida. Falaria o Quadrophenia, é uma ópera rock. Talvez se você não conhecer a história inglesa entre os mods, os Rockets e o que é a história que contar fica difícil. Mas por a primeira música, segunda, né? A linha de baixo ali já é de falar, esse cara é o melhor baixista do mundo. Então foi isso. De novo, eu sei que faltou nomes, mas como eu disse, mais pra conhecer o trabalho dessa galera. Talvez vocês gostem da banda que eles tocaram, do trabalho solo deles. E é isso, se falta alguém, põe nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos. Isso está melhorando toda hora, pelo menos eu espero. Pra quem não pegou essa, é Getting Better dos Beatles. É isso, tchau.